Lucas capítulo 6, versículos 36 ao versículo 38. Por favor, acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, para que a gente possa receber desse partilhar, desse pão, não é, que vem dos céus para a nossa casa e a nossa família. Diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. O versículo 38 é o base para tudo aquilo que nós estamos construindo com os irmãos, não é? E partilhando com você desde o culto passado. Então eu te desafio a você ler, a você ouvir, a reassistir aquilo que fora publicado também como sementes da fé. Mas eu quero fazer aqui um brief rápido com você para a gente poder ministrar o que Deus tem para nós hoje. No nosso último encontro, nós começamos a falar contigo sobre sementes da fé. E Deus nos deu o entendimento na palavra, com base lá em Gênesis 8, 22 e em diante, principalmente a parte B do versículo, que quando ele fala que enquanto houver terra, não é? Enquanto houver terra, nós carregaríamos conosco, não é? Sobre a terra, sementeira e cega, ou plantio com sementes e colheitas. Isso é muito importante entender, porque, na verdade, tudo na vida cristã tem que ver com sementes. Jesus nos mostrou isso, não é? Ele fala, Paulo é enfático em dizer em Gálatas, no capítulo de número 6, versículos 7 ao 9, quando ele enaltece a lei da semeadura, uma lei eterna, e diz que o homem plantar, isto também ceifará. Tem que ver com semente. Jesus, quando Mateus escreve acerca dos feitos dele, lá no livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, a parte B do versículo, Jesus está falando, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, saia daqui para colar, e ele sairá, e nada vos será impossível. E nós falamos com muita ênfase que, na verdade, Jesus não estava falando simplesmente do monte. As pessoas dão ênfase à montanha, não é? A ponto de, nós já até contarmos aqui um tempo atrás, uma ilustração de alguém que chegou à janela da sua casa e disse, monte, saia daí. E fechou a janela, no outro dia cedo, quando abriu a janela, o monte estava lá. Então Jesus não estava falando para você sair andando aí na rua, gritando para os montes saírem. Mas ele estava dizendo acerca da semente. Tudo na vida cristã é uma questão de semente, sementeira, é o que você está plantando. Ele disse assim, olha, se a tua fé for como um grão de mostarda, ou seja, como uma semente. Olha, a semente, gente, a gente olha para ela, se você olhar para um caroço de feijão, de arroz, não é? E seja lá qual for a árvore, na verdade nós deveríamos olhar e enxergar nela toda uma árvore. Não é simplesmente um grão, a árvore já está ali dentro. É descortinador ver uma semente germinar. Então a árvore já está, uma semente é uma árvore em potencial. Então Jesus está dizendo, se a tua fé for como uma semente, você vai transpor as mais diversas e maiores barreiras que a tua vida passar. Sejam elas quais níveis forem, sejam financeiros, emocionais, conjugais, espirituais. Se a tua fé for como uma semente que pode ser plantada, ela vai germinar e ela vai ter um potencial que você vai jogar, você vai transpor as dificuldades. Era isso que Jesus estava ensinando. Então, na vida, irmãos, o princípio bíblico tem que ver com sementes. Por isso que nós estamos falando sobre sementes da fé. As sementes que eu quero compartilhar com você hoje à noite. Uma das que eu já passei fora a semente do reconhecimento de que Deus é a fonte. E eu falei também com muita ênfase
que há muitas pessoas hoje em dia que creem em todas as coisas como fonte, menos Deus. Ah, não, pastor, Deus é a fonte supridora das minhas necessidades? Como assim? Eu acho que é o meu esposo, é a minha esposa, é o meu trabalho, é o emprego que eu arrumei, é o patrão. Pastor, o que vai ser de minha vida se eu não tiver o meu filho, a minha filha por perto, se eu não tiver o emprego que eu tenho? Irmãos, escute, na verdade, a nossa fonte é Deus, é o Senhor que é a nossa fonte. O nosso mal é que a gente transfere para as coisas e para as pessoas aquilo que vem de Deus. Todos os homens, todas as coisas são um meio. Eu, neste momento, estou sendo um canal de Deus para tocar, por meio da palavra que vem dele, a tua vida. Nós somos instrumentos. O instrumento em si, o vaso em si, não é o meio em si, ele não tem tanta honra, aliás, ele não tem honra alguma. A fonte de onde jorra as coisas é que precisa ter toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Jesus olhou para uma mulher e disse, olha, se você beber desta água, a água era ele mesmo, ele é a água viva, sabe, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água viva. Se você beber desta água, desta fonte, você nunca mais terá sede. Então, queridos, muitas vezes a gente olha para os resultados, não é, como sendo a fonte de tudo. Ah, não, foi o meu dinheiro que eu ganhei esses dias. Ah, mas foi as pessoas, foram os lugares, foi o meu amigo, é o pastor, é o líder que eu tenho, é o colega. Irmãos, tudo isso é o meio pelo qual Deus usa para tocar a sua e a minha vida. Então, a glória vem da fonte. Qual é a tua fonte? Esta que tem que ser a pergunta, não é? A primeira semente da fé é você reconhecer Deus, reconhecer em Jesus a sua fonte. E hoje, as pessoas estão se rebelando. Na verdade, as crises, eu vou te falar algo. As crises revelam quem nós somos. Ela nos revelam. Deus tem permitido até nós passarmos por tantas crises hoje em dia, até para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Tem casamentos se desfazendo, sabe por quê? Porque não há aliança. A fonte do casamento não é Deus. A fonte pode ser qualquer outra coisa. A conveniência de estar um com o outro, a vida sexual muito boa, um dinheiro, um carro, e etc. Mas se a fonte não for Jesus, os casamentos hoje estão entrando em colapso. Os níveis, não é, de divórcios têm crescido, não estatisticamente do lado de fora, mas do lado de dentro das casas. Pastor, eu estou muito preocupado com a falta do meu dinheiro, do emprego. Irmão, qual será a tua fonte realmente? Há muitos pastores, inclusive, eu disse isso, abandonando seus ministérios. Eu quero saber nada de igreja, estou fora, eu vou trabalhar para me sustentar, eu preciso me sustentar, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer, eu preciso não sei o quê. Irmão, isso revela para a gente quem é a nossa fonte. Não é? Na maior parte das vezes a fonte não é Deus. Então eu quero chamar sua atenção para que você veja o grande mal da humanidade, da nossa sociedade, que é imediatista, que é consumista, é uma sociedade, irmão, muito podre em alguns aspectos, não é? Para que você pense um pouco, quem é a tua fonte? A primeira semente da fé nos reporta a Deus como a nossa fonte. Jesus é a nossa fonte. Filipenses 4,19, Paulo escrevendo, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Há muitos que ouvem essa palavra e dizem assim, não, eu sei que é Deus que supre, mas eu preciso ainda confiar em A, em B, em C, até na força do meu braço. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não é só por quem confia, porque em relacionamentos precisa ter confiança, casamento precisa ter confiança, relacionamentos de amizade precisa ter confiança. Ela complementa dizendo que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Quem é o teu braço forte, meu amigo? Há pessoas desesperadas, arrancando o cabelo, sabe por quê? Porque a fonte não é Deus, porque a fonte não é Jesus. Há pessoas angustiadas, porque a fonte não é Jesus. Eu estou vendo claramente esses dias. Irmãos, quem serve e quem tem alegria no servir, está muito claro. Passa por dificuldades, claro que passa. O sol que amolece a cera é o que endurece o barro. A Bíblia já falou sobre isso. Mas Malaquias também diz, sabe o quê? E vocês verão novamente
a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Sabe quando que se dá essa diferença? Quando nós passamos por crises. As crises nada mais são do que instrumentos de Deus para selecionar. Essa que é a verdade, me perdoe dizer. Mas desde que eu me converti, que não faz muito tempo, próximos 30 anos mais ou menos, eu via já aquelas mulheres mais idosas, de muita oração, elas chegavam para nós, que eram mais jovens, não é? E elas diziam assim: meu filho, Deus está balançando a figueira. E eu não entendia muito bem isso, o que é balançar a figueira. Hoje eu estou compreendendo, não é? Fui moço e agora sou maduro, não sou velho. Mas estou chegando lá, fui moço e agora sou velho. E eu estou percebendo essas coisas acontecendo. Eu estou vendo as realidades daquele passado sendo trazidas para hoje. Hoje, irmão, até canções estão sendo reestruturadas. Nós estamos voltando a cantar os corinhos do passado. Sabe por quê? Porque não existe nada passado e nada moderno. Não existe antiguidade e coisa nova. Não é? Os homens criaram isso. Não é? O sistema maligno criou isso. O que existe, irmão, é uma só fé, um só Deus atuando em um só tempo. Eu estou vivendo o meu tempo, e o meu tempo conta-se cronologicamente de ontem, de hoje, e eu não sei o que será amanhã, mas há um só tempo. Hoje todo mundo está cantando, dizendo, não é? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu me lembro que outrora, quando eu cantava esse hino, os mais novos ficavam rindo. Esse pastor é arcaico. Esse pastor é velho, olha, está velho mesmo, hein? Mas hoje está todo mundo agarrado, até com o hino da harpa cristã. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Sabe por quê? Sabe o que isso mostra para a gente, irmãos? É a fonte. A fonte é a mesma. A água continua jorrando do mesmo modo. Sabe? A fonte não mudou. Quem mudou foi você, foi eu. A gente que muda nossas concepções, mas a fonte não muda. Que Deus seja, que Jesus seja a tua fonte, para que você não seja levado por essa tsunami que tem carregado muito lixo, muita coisa ruim. Que Deus te abençoe. Então a primeira semente que eu quero passar para você é Deus é a nossa fonte. A segunda, que é isso que eu quero dar ênfase hoje à noite, é que é um princípio muito simples e que as pessoas também desprezam. A segunda semente da fé, tem que ver com dar e receber. Olha, nosso estilo de vida, daqueles que creem em Deus, que temem a Deus, que amam a Deus, fundamenta-se em duas palavras, em dois verbos, dar e receber. Lucas 6,8, nós acabamos de ler, dar e ser-vos-á dado. O princípio é dar e receber, e começa por dar. Jesus diz que ao doarmos, seremos recompensados, e não apenas por Deus, mas pelos homens, inspirados por Deus. Quando você tem no coração esse espírito generoso, voluntário, de dar, e se dar também, se entregar também, Jesus diz assim, olha, você não se arrependerá, você vai receber a sua recompensa. É o que está escrito em Lucas 6,38. Você vai receber sua recompensa. Hoje eu estava falando cedo, lá em nosso campus, nas 833, aqui no DF, Samambaia. E lá eu falava com um irmão, dizendo para ele assim, olha, um senhor bem simples. Eu dizia para ele, olha, tudo que o senhor fez, fica em memória diante de Deus. O escritor aos Hebreus diz isso, Hebreus 6,10. Não é tudo fica em memória diante de Deus, porque Deus, irmãos, Ele não se esquece. Jesus dizia, ao darmos, não seremos esquecidos. Atos 20, versículo 35, parte B. Quando Lucas escreve o Evangelho e começa a história do livro de Atos, que é a narração da vida da igreja, e isso serve muito para mim e para você, ele diz assim, olha, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Sabe, muitas vezes nós achamos que só somos abençoados quando recebemos, e é bom demais. Eu amo ganhar presentes, eu amo ganhar coisas, eu amo quando alguém se lembra de mim,
A gente se sente bem, e não é pecado fazer isso, não é pecado receber, mas a Bíblia diz que é mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando se dá, irmão, você libera uma energia, uma explosão atômica, né? Você sente até bem consigo mesmo, você se sente bem. Nossa, eu ajudei. Nossa, como foi lindo. Agora, recentemente, nós distribuímos aqui na igreja mais de 100 cestas básicas. Nossa, como isso mexe com a gente. E Deus sempre faz assim, olha, quanto mais você entrega, mais Ele manda pessoas para dar. Quanto mais você dá, mais Ele envia pessoas para contribuir. É assim que a gente vive, irmãos. E a palavra diz, olha, quando se dá, se libera então essa energia, porque mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você quer ver como isso é prático? Imagine você, se você tivesse uma grande fazenda, muita terra para plantar, e você gostaria de que daquela terra saísse uma grande colheita, o que você precisava fazer? O que você precisaria fazer para você realizar uma grande colheita? Com certeza você está dizendo aí, ou pensando consigo, eu precisaria plantar em toda essa terra, para que eu pudesse receber. É isso mesmo. A gente só recebe o que nós plantamos. E é engraçado dizer para você, coloque isso entre aspas, mas é muito engraçado, né, para não dizer cômico, dizer para você o seguinte: o que nós recebemos não é multiplicado, mas sim o que nós ofertamos. A palavra da multiplicação está em cima daquilo que nós damos, não daquilo que a gente recebe. O que você recebe vai ser para o seu bem, eu vou ficar feliz. Eu fico feliz todas as vezes, mas a palavra da multiplicação vem em cima daquilo que nós entregamos, naquilo que nós damos. Aí a sua pergunta poderia ser: pastor, por que então é necessário a gente se entregar, a gente dar? E quando eu estou falando com você em dar, é a sua oferta, é o seu dízimo, é a sua vida, é a sua casa. Se entrega, irmão. Por que é necessário dar? Porque isso faz parte da vida, é lógico. Para você viver, você precisa fazer duas coisas. Você precisa inspirar, mas você precisa também expirar. Ninguém nasce e diz assim: eu vou só inspirar a partir de hoje porque eu quero. Eu preciso. É para mim. E é meu. E é tudo. Você já viu alguém fazer só isso? Não adianta, vai morrer também. Agora, quando você inspira e você expira, você pode utilizar, antigamente se fazia a ressuscitação cardiopulmonar usando a respiração boca a boca. Sabe por que se usa? Ou se usava? Hoje não se usa mais, não é? Tem a ventilação. Mas sabe por que se usava? Porque quando você inspira o oxigênio, você não só joga para fora gás carbônico, você também põe para fora o oxigênio. E aquele oxigênio alimenta a pessoa que está morrendo. Então na vida, meu irmão, eu preciso dar porque faz parte, é básico, é basilar, é fundamental. Você inspira, mas você expira. Você que ganha, mas você também tem que dar. A segunda coisa que eu quero falar para você, porque é necessário dar, é o princípio que eu acabei de dizer. Para eu colher, eu preciso primeiro plantar, né? Para a terra dar o fruto, ela primeiro precisa receber a semente. Você pode chegar para um terreno qualquer e começar a dizer para ele: me dá uma maçã, me dá uma espiga de milho, me dá uma fruta, me dá um tomate. A terra vai ficar olhando para você, e se ela fosse animada, ela diria: eu não vou te dar nada, cara. Por quê? Porque ela só dá o que ela recebe. Então, se eu quero colher trigo, eu vou plantar na terra trigo. Se eu quero colher tomates, eu vou plantar na terra tomates. Isso se aplica também até para a vida emocional e sentimental. Você quer colher honra? Plante honra. Você quer colher obediência? Plante obediência. Você quer colher amor? Plante amor. Você quer colher o que na tua vida? Esse plantio é lógico, é eterno, é a sementeira sobre a terra, irmãos. Enquanto existir terra, haverá sementeira e colheita, não é? O que você tem colhido? Por que, pastor, que eu preciso dar? Para que eu possa tocar os céus. Tem um jeito de se tocar os céus. Eu preciso entregar algo também para os céus. Sabe o que Paulo diz em Filipenses 4,6? Ele diz assim: olha, não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que modo? Pela oração e súplica, com a ação de graça. Sabe por que muitas vezes você ora e não recebe? Porque é aquela oração cheia de murmúrio e reclamação. Olha, Deus, eu estou aqui hoje, mas eu quero dizer para o Senhor que a minha tristeza está maior do que ontem. Eu quero falar para o Senhor que eu estou te servindo, mas se esse coronavírus chegar na minha casa, eu saio da tua presença. Eu quero dizer, Senhor, que tem comida ainda aqui, mas se faltar, o Senhor não sabe o quanto eu sou capaz de fazer. Tem orações dessa forma. A Bíblia diz, não, meu amigo, você precisa ser conhecido nos céus, você precisa tocar os céus com oração, com súplica, mas junto à oração e à súplica, com ação de graças. Isso mexe com o coração de Deus, isso mexeu com o coração de Jesus. Por isso que Paulo também escreve aos Tessalonicenses 4, 17, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, nosso Pai. É difícil? Claro que é. Imagine você com a unha do dedão arrancada, você tropeçou, você dá graças a Deus por isso? Parece um paradoxo, coisa de doido. Mas o evangelho é loucura. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1 e o 2. Não é loucura para os que perecem. A tua oração precisa tocar os céus. Então por que eu preciso dar? Como é que eu devo me entregar em oração, pastor? Por meio de uma ação de graça. Senhor, eu preciso de pão, mas eu quero te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito na minha casa. Ação de graça. Ação de graça mexe até com o nosso coração. Nós amamos ajudar pessoas que são gratas. Nós gostamos de pessoas que digam pelo menos muito obrigado. Às vezes isso é só educação, mas não é gratidão. Gratidão é estilo de vida. Gratidão é você reconhecer em Deus que vem dele e se não vier, você também vai permanecer nele. Isso é gratidão. Sabe, eu me lembro do pastor Colin Powell, ele ministrando, é um pastor inglês, e ele disse que passou muito tempo, não é muito tempo, morando num porão de uma casa, e a comida dele todos os dias fora geleia com pão. E depois de alguns meses, ele morando naquele porão, daquela casa, cedido, ele falou assim, Deus, eu não aguento mais comer pão com geleia. Não dá, para mim não dá mais. E aí, naquela noite, antes dele dormir, ele sentiu no coração dele que algo chegava, uma voz chegava até os seus ouvidos e dizia assim, então a partir de amanhã eu vou tirar a geleia. Naquele momento ele disse, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, não tira a geleia. Comer só pão, gente. Sabe por quê? Porque falta ação de graça. Você quer dar, porque é necessário dar, porque eu vou tocar os céus da forma correta. Uma outra coisa, por que eu preciso me entregar? Por que eu preciso dar, pastor? Para que Deus aumente aquilo que você tem nas mãos. Ei, Jesus, o milagre sempre vai acontecer a partir daquilo que você tem nas mãos. O que tu tens nas mãos? O que você tem na mão? Sabe, há uma passagem bíblica lá em João, no capítulo 6, especificamente versículo 13, que mostra o Jesus, né, na relva com milhares de pessoas. Chegou uma hora de alimentar aquele povo. Jesus olhou para um lado e para o outro. Sabe o que ele tomou? Ele tomou 5 pães e 2 peixinhos de um menino que estava lá, de um adolescente. Alguns estudiosos dizem que era um adolescente, que talvez a mãe tivesse liberado, não é? E colocado numa lancheira aquela comidinha para ele comer lá no final da tarde. Jesus pegou dele esses 5 pães e esses 2 peixes e multiplicou. Sobraram 12 cestos de pães. Eu acredito até que sobraram mais. Não tinha era cesto para colocar. Então, irmão, Jesus, ele realiza o milagre da multiplicação a partir daquilo que você oferece. Você pode dizer assim, pastor, mas eu não tenho nada. É mentira. Ninguém é pobre demais que não possa dar, e nem rico demais que não possa receber. Eu já ofertei uma moeda que eu achei na rua, na minha adolescência,
E aquilo fez toda a diferença, porque eu podia ter comprado uma balinha, mas eu fui lá e ofertei tudo que eu tinha. Irmãos, é esta a intenção, é esta ação, não é? O milagre, ele vem em cima disso. Por que, pastor, que eu tenho que me entregar? Por que eu tenho que dar? Por que é necessário dar? Para que não haja, ou para que haja uma entrega de vida. Na verdade, quando você se entrega... Irmão, você sabia? Deixa eu te contar algo. Quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua semente, na verdade, você não está deixando dinheiro. Na verdade, você está deixando a sua vida, porque ali está representando, sabe o quê? O seu suor. Muitas vezes a sua lágrima. Muitas vezes as necessidades pelas quais você tem passado. Ali o dinheiro representa a sua personalidade, quem você é. Quando você entrega neste aspecto, eu estou chamando sua atenção, porque você pode fazer várias outras entregas, mas quando você deixa a sua oferta a Deus, na verdade você está entregando um pedaço de si, porque isso representa você. Isso representa quem você é por dentro. Então, irmãos, Paulo, ele nos dá uma dica. Ele diz que Deus ama aqueles que entregam, faz essa entrega com alegria. Ou seja, na verdade, você está se colocando diante do altar. Deus ama a tua vida. Deus ama quem você é. Deus ama aquela profunda entrega, não é? A sua profunda entrega. Por que é necessário dar, pastor? Porque você só colherá, como eu já disse, o que você semear. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Deixa eu te falar, se você deseja que Deus supra as suas necessidades, então lhe dê a semente, irmão, que você quer que Ele supra. Qual a área? É esta semente que você precisa entregar. Eu estou dizendo isso porque nós temos passado por tantas lutas, não é, irmãos? Todos nós. Mas eu quero desafiar você nessa segunda semente da fé. Uma entrega. Dar e receber. É o que a palavra de Deus nos ensina como a segunda semente. Se a primeira é ter Deus como sua fonte, a segunda é você entregar-se para receber. E a terceira e última semente. Espere um milagre. Espere um milagre. Diga para a pessoa que está ao seu lado, espere um milagre, não é? Entregue sua vida e olhe para Ele como a fonte do seu sustento. E se você o ama de verdade, faça essa entrega como Ele sendo o primeiro da sua vida. E espere. Ei, o salmista, nós estamos lendo os salmos todas as noites, às 10 horas. Quantas vezes nós já lemos, não é? Salmo 25:3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Salmo 33:18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam pela sua misericórdia. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Nós estamos lendo os salmos todas as noites. E este salmo, os salmos, eles nos chamam muita atenção. Espera. Olha o que o escritor aos Hebreus 6, versículo 13 e 14 diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Medida que você abençoar, eu vou te abençoar. E quando você multiplicar com outros, eu também te multiplicarei. Lucas 11:9, Jesus diz: pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Sabe, irmãos, espere, o segredo está nisso. Às vezes as ondas vêm nos assolando de todos os lados, mas Jesus chega e diz: espera um pouquinho, espera mais um pouco, não se afobe, coloque as sementes em prática, plante as sementes, creia nele como a sua fonte. Creia nele, numa entrega profunda, se entregando para receber, e espere. É a terceira semente da fé. Esperar. Esperança do verbo esperançar. Não é do verbo que dos homens, e só espera por um momento, e se não veio, vai embora. Não. Tenha esperança. Creia
Lucas capítulo 5, versículo 11, de 1 a 11, retrata a história da maior pescaria de todos os tempos na minha vista. A pescaria milagrosa. Jesus passou o dia inteiro junto, curou a sogra de Pedro e tal, e quando a multidão o pressionou, ele chega para Simão Pedro e diz assim: Simão, eu preciso usar o seu barco. E ele entra para o barco, se afasta um pouquinho da beira do lago de Genezaré, que alguns chamam de Mar da Galileia, e de lá ele ficou pregando o dia inteiro. Pregou. Quando foi no final da tarde, ele disse assim para Pedro: Simão Pedro, vai lá e faz a tua pescaria. Simão disse: Senhor, nós passamos a noite inteira, Senhor. Nós passamos a noite inteira ontem tentando pescar e não deu nada. Jesus disse: cara, obedeça. E ele foi por obediência. Em seguida, ele vem com um barco abarrotado de peixes. Eles chamam outros amigos com outro barco e abarrotaram aquele outro barco de peixe. E o que me impressiona nessa história, sabe o que é, irmãos? É que Pedro não sabia que o barco era semente. Jesus chegou para ele e disse: cara, me dá o teu barco. Eu vou usá-lo hoje para eu pregar o evangelho. O que você tem na sua mão como semente agora? O que você tem na sua vida como semente que você pode oferecer agora? Sabe, o que ele não sabia é que o barco era a semente. E foi em cima daquela semente que Jesus depois libera uma palavra: vocês estão lavando as redes? Está ruim? Vai lá, pesca de novo. Eu já usei o barco, agora pode levar. E eles levaram, e naquela noite eles realizaram a pescaria milagrosa. Ele não sabia que o barco era a semente. Sabe, conta-se que uma senhora comprou lá umas guloseimas, encontrou 2 meninos na rua, o mais velho e o mais novo, e ela deu aquelas guloseimas para os 2 meninos. O mais velho comeu tanto, que ainda sobrou, ele pegou o resto e jogou fora. O mais novo pegou aquelas guloseimas, aquelas balinhas, levou para casa, deu para o irmãozinho mais novo, deu para a mãe dele, e no dia seguinte ele guardou um pouquinho daquelas guloseimas e encontrou de novo aquela senhora na rua. E no dia seguinte ele pega aquele restinho das guloseimas e volta e entrega para ela. E ela disse: uau, eu te dei isso ontem. E eu estou te dando isso hoje. Sabe, o que você tem feito com aquilo que Deus tem dado para você? O que você tem devolvido a Ele? A semente da fé está exatamente no dar e no receber e no esperar. A semente da fé está em você ter o Senhor como a tua fonte. Não desespere, creia, e a vitória chegará à tua vida e à tua casa, em nome de Jesus. Você pode abrir sua mão agora, fechar os seus olhos, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, sentado aí no sofá. Abra sua mão agora. Você pode até estar deitado no seu quarto. Eu posso até ver alguns assim. Abra sua mão. Eu quero orar com você. Fecha teus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido e santo, nós te amamos e te glorificamos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Hoje nós entendemos essas 3 sementes da fé. E nós queremos pedir perdão, porque muitas e muitas vezes nós colocamos a esperança e a fonte em outras pessoas, em coisas. Mas hoje nós descobrimos, nós entendemos pela tua palavra, que a primeira semente da fé, a primeira semente é crer no Senhor como a nossa fonte. Nós declaramos e absorvemos e recebemos isso. O Senhor é a nossa fonte. Para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Também nós entendemos que para que eu possa colher é preciso dar. Nós queremos nos entregar hoje aqui, Senhor. Não apenas nossos dízimos e ofertas que nós depositamos, colocamos lá. Isso é uma semente, nós cremos. Mas também nós queremos nos entregar. Está aqui, Senhor, nossas habilidades, nossas instrumentalidades. Nos usa para ganhar vidas para o teu reino, para que o plantio cresça e aumente. E nos faz entender, Senhor, esperar do verbo esperançar. Nos faz entender que o milagre está vindo e nós precisamos apenas esperar. Nós cremos e nós tomamos posse disso. Vá ao encontro de cada casa, Senhor.
traz por meio da fé agora a tua salvação. Escreve um novo nome no livro da vida. Vá ao encontro de cada família, estabelece um tempo novo. No meio da crise se estabelece como Deus da provisão absoluta, inenarrável, indizível. Aquela provisão que nós não conseguimos nem falar, nem dizer como chegou até a nossa casa. Eu quero profetizar sobre a vida deste homem que está enfermo, Senhor, a tua cura, que está sem esperança, a tua esperança. Eu quero liberar, Senhor, a unção do milagre, para que possa entrar nestas casas e mudar as suas vidas com a tua salvação, em nome de Jesus. Receba estas sementes, receba essas sementes, que o Senhor te faça plantar, que você possa crescer nelas, que elas sejam a tua vitória, porque você está plantando hoje, e você pode até estar chorando nesse plantio, mas eu quero profetizar que você vai colher sorrindo, e até o final deste ano, aquilo que tinha causado tormenta, tanto distúrbio, vai cessar, e que você vai crescer em nome do Senhor. A fé, essa semente, plante e viva em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.